Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, como vocês estão? Bom, sejam bem-vindos a mais um Educatom Podcast. Estamos aqui com duas convidadas importantes que estão impactando a área de educação já há alguns anos e elas vieram também compartilhar informação, conhecimento, experiências para você, dono de escola. Então estou aqui com a Eduarda, mantenedora de escola, estar aqui com você. E com a Camila também, que está por aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, Obrigada, tá bom? A gente agradece pelo convite. Deu tudo certo a viagem? Deu tudo certo. Um pouco mais longa do que eu combinei. Tá tudo ótimo. Bom, eu acompanho vocês, vejo os conteúdos que vocês têm feito, vejo também a audiência que vocês têm, que é uma audiência expressiva, como elas acompanham. Mas antes disso, a galera sempre gosta de entender a história por trás da pessoa que tá ali nas redes sociais. Porque a gente pouco explora, né? A gente fala da nossa empresa, dos nossos clientes, das instituições, mas a gente não fala da nossa vida. Poxa, para chegar até aqui teve uma jornada, né? Algumas pessoas que nos influenciaram, que nos impactaram. Então eu queria saber quem são vocês, um pouco mais da história de vocês, da família. Perfeito. Vamos começar contando a história individual, depois a gente conta a nossa história em conjunto, tá? Então, eu sou Eduarda, tenho 32 anos, sou filha de dona de escola. Minha história começou assim, sendo filha de dona de escola. Tá. Eu cresci dentro de um ambiente escolar, fiz a minha primeira formatura de educação infantil, sendo filha da dona da escola, então isso tem uma carga, para quem é dona de escola sabe, que o filho da dona da escola tem uma carga, né? E filha de dona de escola, não tinha esse sonho de vir para a área da educação, né? O meu sonho era em empreender, independente do nicho que fosse, eu sempre quis ser uma empresária, trabalhar para minha conta, para minha liberdade de tempo, né, para que eu tivesse um retorno financeiro melhor, e meu sonho sempre foi empreender, independente da área. E aí me vi aos 18 anos com uma loja de roupa, na época, e minha mãe dona de escola, mas trabalhando da escola desde sempre. Eu falo que nos meus 14 anos, 13, 14 anos, eu lembro de mim cortando EVA e rodando atividade no stencil, que naquela época era stencil, né? Colocava um pouquinho de álcool ali, né? Quem vive época de chat GPT nem vai lembrar que naquela época era stencil, né? A gente tá cheio de inteligência artificial, mas naquela época a gente fazia atividade ali à mão. Então, assim, vim dessa época, cresci mesmo dentro de escola. E a minha mãe, em um determinado tempo, não quis dar continuidade. Pedagoga de formação, magistério, né? A vida inteira dedicada à educação. E ela falou, Eduarda, eu não quero mais essa vida. E vinha de uma vida muito exausta mesmo na gestão, né? Assim, de ser muito cansativa, de perder tempo mesmo de qualidade com a família, comigo, com a minha irmã e tudo. E ela falou, não quero mais. E aí, a partir do momento que ela falou que ela não queria mais, o meu pai entrou na história, assim, ele sempre falava assim, sua mãe vai arrepender, então assume o negócio, porque quando ela arrepender, ela vai ter pra onde voltar. E você tem... Eu sempre tive essa veia muito empreendedora, ele falou, então vai, que vai dar certo e tudo. E aí, enfim, né, entrei na escola. Tô lá há 14 anos, nunca mais saí, né? Que legal. Criamos uma nova escola mesmo, uma nova estrutura, um novo espaço. E já se vão quase 14 anos de Instituto Quintino, que hoje atende crianças ali de 4 meses a 6 anos em Belo Horizonte, Minas. E a nossa assim, prioridade mesmo é a primeira infância. A gente trabalha com muitos bebês. Nosso berçário hoje é bem grande, assim, em número de alunos e tudo. Então, a gente trabalha com bastante foco nessa primeira infância. Que legal. E aí, nessa jornada, a gente conheceu um monte de gestor. Depois a gente conta essa parte, vai. A minha história é um pouco diferente do Eduardo. Meus pais não foram da área de escola. Caraca. Mas eu sempre tive um sonho de ter escola. Sempre foi meu maior sonho, era ter uma escola. Eu lembro que quando eu era pequena, por torno de 9 anos, eu saía da escola, eu estava no pré, antigamente a gente falava pré. Eu saía da escola e voltava, almoçava e voltava para ajudar minha professora a colar atividade no caderno dos alunos dela no período da tarde. Então, assim, a área escolar sempre foi, assim, um lugar de bastante aconchego para mim.
Quando eu entrei na faculdade, eu fui direto para o curso de pedagogia. Pensei em desistir em alguns momentos, nos primeiros semestres, assim. Porque eu sempre gostei muito de ajudar o próximo. Então, servir sempre foi, assim, sabe, uma qualidade enorme minha. E aí eu falei, mas se eu sair desse curso, como que eu vou ter minha escola? E aí eu decidi ficar com a pedagogia. Então, desde quando eu entrei no curso de pedagogia, eu sempre estive dentro de escola. Então, meus estágios foram todos em escola. Eu saía de uma escola, então eu passei por várias instituições. De uma rede pública para uma rede estadual, para a escola privada, por várias escolas privadas com olhares diferentes. Estágio em sala de aula, estágio em coordenação, estágio em gestão. E cada vez mais próxima, eu sempre tive um sonho de ter minha escola. Depois que eu me formei, eu casei um ano antes de me formar. Tá. E era muito engraçado, porque meu marido sempre foi uma pessoa de me apoiar muito. E eu virei pra ele e falei com ele, ele sempre soube também que eu queria ter uma escola. E aí ele virou e falou comigo assim, não se preocupe, a gente vai ter uma escola. E ele é engenheiro mecânico, não tem nada a ver, né? Aí casei um ano antes de me formar, formei. E fui morar onde é a minha escola hoje. Tá. Que é outro bairro de onde eu morava. De onde eu sempre morei. Chegando lá, fui entregar currículo. Porque eu formei, eu precisava, né? E agora atuar como professora. E nessa entrega de currículo, eu fui chamada para trabalhar onde é a minha escola hoje. Que é o Colégio Maria Marinho. E aí, eu fui chamada a trabalhar lá. Comecei com a educação, né, infantil, com crianças de 2 aninhos. E atuando como professora no final do ano. A diretora da escola ofereceu para comprar. E ela ofereceu para minha coordenadora, e eu fiquei muito próxima. E minha coordenadora, a gente tinha uma amizade muito grande, a gente tem até hoje. E aí ela falou, chama a Camila. Porque minha coordenadora já trabalhava nessa instituição há muitos anos. E aí fomos, ela não quer. Eu falei, nós vamos comprar, porque eu vou ter uma escola um dia. E aí nós compramos os colégios Maria Marinho. Os primeiros anos foram anos muito difíceis para a escola. A gente, assim, a gente tinha em torno de 12 alunos. Foram anos muito difíceis, no ano de 2014. E nós ficamos nessa sociedade até o ano de 2016. Quando foi no ano de 2016, a minha coordenadora falou, Camila, não quero mais. Vamos decidir. A gente vende, você compra a minha parte, e aí? E eu sempre tive o sonho de ter uma escola. Então, foi aí que eu comprei a parte dela. Então, em 2017, eu iniciei no Colégio Maria Marinho somente na minha gestão. E aí, estou até hoje. Então, de 12 alunos, nós fomos para, em 2017, 40. De 2017 até o ano de 2018, nós fomos para 70. E aí, quando chegou no ano de 2019, eu fui para 80 alunos e eu não tinha mais como ficar onde eu estava. Porque o espaço ficou muito pequeno, né, para a quantidade de famílias. Eu não gosto muito de falar de questão de número de alunos, porque a gente não trabalha com números, a gente trabalha com as famílias que acreditam na nossa instituição. E aí, eram muitas famílias que queriam matricular na minha escola. E aí, a escola foi se tornando referência, lá no ano de 2019. E aí, eu falei, e agora? Eu vou crescer... Eu vou ter um outro espaço, né? Vou ter mais famílias que acreditam no potencial da escola. Eu vou parar por aqui e ficar aqui somente com essas, né, crianças que já estão aqui. E aí o marido falou, não, o que você quer? Eu falei, quero crescer. Expandir. E aí eu comecei a montar a minha lista de espera. Então, no ano de 2019, eu fui montando uma lista de espera porque todo mundo queria fazer parte do Colégio Maria Marinho. Eu comecei a trazer uma inovação incrível na minha região. Coisas que o que eu oferecia, as escolas da região não tinham. E aí, a lista de espera só foi crescendo a cada dia que passa. Quando foi no ano de 2020, nós inauguramos um espaço. Nós fomos para um outro espaço. E aí, as 70 famílias que estavam matriculadas na minha instituição foram para esse espaço no ano de 2020. E aí, o que aconteceu? Pandemia. Caraca, ali foi um problema, hein? Foi muito difícil. Em fevereiro de 2020, nós começamos nesse novo espaço. Era um espaço, assim, 3, 4 vezes maior do que eu tinha antes. Em janeiro, eu fui para esse espaço, inaugurei ele dia 4 de fevereiro. Eu fui para lá com 70 famílias. E em fevereiro de 2020, eu fui para 160 famílias. Então, assim, chamar a criança no microfone, João embora, não funcionava mais. Porque eu falava João, era 30 João que olhava pra minha cara e ficava... Qual é o João que vai embora agora? E aí as coisas foram fluindo, meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer a saída? Como que nós vamos fazer a entrada? E aí, quando foi dia 15 de março, a escola fechou, por conta da pandemia. E eu falo que o meu maior crescimento foi na pandemia.
Porque de 2020 até o ano de 2022, que foi o período que a escola ficou fechada, e nós fomos lutando, né, Eduarda? A gente lá na região de BH, nós montamos, assim, uma rede de apoio muito grande, muitos eventos, para poder acolher os gestores. Foi a época que minha escola se movimentou e foi crescendo, porque a gente conseguiu fazer valer. Então, se a gente tem qualidade, a gente ofereceu qualidade nas aulas remotas. Tá bom. Eu tinha ali em torno de 20 colaboradores e eu mantive os 20 colaboradores até o final. Mesmo que o berçário não tinha nenhuma matrícula, eu mantive todos até o final. E aí, a escola foi crescendo, e quando voltou da pandemia, a gente continuamos com esse crescimento fantástico, minha lista de espera só aumentando. Cheguei também em uma fase do ano passado, onde eu não tinha mais vagas na minha escola. A lista de espera enorme, e aí meu marido mais uma vez, e aí, o que nós vamos fazer? Bora crescer. E a gente tinha um sonho muito grande de adquirir o lote do lado da minha escola, que era o nosso maior sonho, que a gente já vinha tentando ele há 5 anos atrás. E deu tudo certo. Então, em dezembro de 2024, nós adquirimos esse lote. Tá bom. E aí, hoje, a gente continuamos nessa construção de referência. Hoje, são 380 famílias que estão na minha escola, que acreditam no potencial. Então, assim, eu estou na gestão da minha escola por amor. Sim. Eu falo que em momento nenhum eu entrei por dinheiro. Sim. Em momento nenhum eu entrei por ter engajamento pelas pessoas. Foi por amor mesmo. Ter uma criança que entra e sai da minha escola, ela tem que alcançar o objetivo. Então, essa é a meta do Colégio Maria Marim. E aí, nós conhecemos, né, Eduarda? Foi. Não lembro quando, acho que foi em 2017. 2017, né? Quando eu assumi a gestão Acho sozinha da minha escola. Eu, assim, vim dessa jornada de educação e vendo a rotina exaustiva da minha mãe, porque minha mãe não tinha uma rotina. Ela a escola. Morei em escola anos-luz na minha vida, e no meio de morar na escola, tinha que ir escola também, uma loucura. E a minha mãe entrava para a escola às 6 horas da manhã, saía 8 horas da noite. Caraca. Então, ela respirava a escola. Vivia, a vida dela era escola. É isso aí. E, assim, eu lembro de apresentações que eu apresentei e minha mãe não me viu apresentar. E várias. E minha irmã, a mesma coisa, né? Então, assim, a escola, ela sempre foi um peso na vida da minha mãe. A gente entendeu que ela saiu de lá por isso. E quando eu falei que eu ia assumir, ela falava assim, não faz isso. Não faz isso, que isso é loucura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vai e tal, é muito difícil. E hoje eu entendo essa responsabilidade que a escola carrega. E eu quis ir para o lado da escola pensando no lado empresarial, de empreender e tudo mais. Então, eu já sabia aonde eu não queria ficar. Tá. Eu já tinha noção muito clara da vida que eu não queria ter dentro de escola. Tá bom. Eu não vou ter uma escola para trabalhar de 6 horas da manhã às 8 da noite. Não vou, né? Então, assim, isso já era a minha certeza. E lá em Belo Horizonte, eu comecei a participar de alguns movimentos que existiam pequenos na época, muito pequenos. Muito pequenos. Né? Foi em 2015, depois que eu tive meu primeiro filho, que aí cai a ficha de mãe, né? Uhum. E aí a gente fala, isso aqui é mais sério ainda do que eu imaginava. Quantos filhos? Eu tenho 2. Tenho o Enzo, de 10, e o Gael, de 6. Que legal. E eu Camila tenho o tem o Miguel, Miguel, de 6. de 6, também. porque é uma Que história. legal. Eu acho que esse podcast não vai dar. Não vai dar, coisa, né? né? São tantas histórias. É E aí porque a gente... Os nossos filhos têm a né? mesma idade. Que legal. Nasceram 4 dias Aham, depois. 4 Caraca. dias. Nasceu 4 Porque dias. eu sempre tive um sonho também de ter filho. Era os meus maiores sonhos. Sim. E aí, a Eduarda já tinha o Enzo. E a gente se conheceu nessa questão de escola, fazendo eventos, né? Ajudando escolas. Foi aí que eu me tornei mentora, a Eduarda também, porque a gente começou a ajudar muitas instituições, muitos gestores. Legal. Então, a gente começou a se tornar as mentoras. E aí, eu estava tentando ter filho durante um bom tempo, em torno de 2 anos. Eu não conseguia, não podia ter filho. E aí, Eduarda virou pra mim e falou, Camila, tenho que te contar uma coisa, estou grávida. Como que eu vou te falar isso? Estou grávida. Eu falei, o quê? E ela chorando, não era pra ser agora. E eu comecei a chorar, eu falei, eu queria te dar essa notícia. E aí foi uma loucura. E depois de uma semana eu passei muito mal. Tá. Fui pro hospital, Exatamente desmaiei. Uma semana. Desmaiei, fui pro hospital, cheguei lá, fiz exame. Camila está grávida. Eu falei, Eduardo, eu estou grávida. Estamos grávidas juntos. O Enzo, o Gael nasceu dia 10 de maio. É muito legal. Dia 10 de maio, nada combinado. Dia 10 de O maio. Gael antecipou pra nascer junto com o Miguel. E o Miguel, dia 14 de maio. Então, assim, foi uma coisa, Eduarda não estava pretendendo ter filho na época. Isso dá pra ver porque vocês falam uma coisa e eu gosto de falar aqui, tá? A gente não traz uma visão religiosa, mas sim, eu confio e acredito muito numa pessoa que pra mim é Deus acima de tudo. Acima de tudo. Que ele consegue fazer algumas realizações que a gente não consegue explicar, né?
Mas também dá pra ver que é uma energia. Vocês duas têm uma energia. E aí, quando você tá num ambiente conectado com pessoas nessa mesma sintonia, cara, as coisas começam a fluir que você não imagina. E eu lembro, Eduardo, falando assim, não era pra ser agora, como é que eu vou fazer a escola? A gente tá vivendo essa loucura e tal. E eu falei, calma, vai dar certo, conta comigo, eu vou te ajudar. E depois de uma semana eu parecia grávida, e aí, quem ia ajudar? E agora? Quem que ia ajudar? Que A legal. Eduarda e a Camila, Que porque legal. eu ajudava Que legal. ela me ajudava e a gente estava grávidas juntas. Mas Sim. foi tudo certo, a gente saiu de licença maternidade no mesmo tempo. Que legal. Nós voltamos de licença ao mesmo tempo e a escola foi fluindo muito bem. Legal. E hoje é muito legal que a gente estava até conversando sobre isso hoje, porque quando a gente estava vindo para cá, para São Paulo, a gente estava comentando como que antes hoje a gente tá falando, nossa, tá cansativo, nós estamos cansadas, nossa, hoje, né, aconteceu a amostra, saímos de lá, viemos para cá, e eu falei com o Eduardo, nós lutamos para isso. É isso aí. Nós É lutamos isso aí. para isso. Hoje a gente consegue sair, ausentar da escola, porque a gente tem uma equipe preparada para isso. A gente tem um pedagógico que já está todo organizado para a gente realmente estar em outro lugar. Porque a escola precisa funcionar sem a nossa presença. Total. Então a gente estava conversando sobre isso hoje, porque há tempos atrás era uma loucura, era 7 às 19. Né? É o preço, né? É o preço. É o E preço. hoje a gente consegue chegar em um horário que a gente se organiza para chegar, sair em um horário que a gente deseja sair. É isso. E estar em lugares para poder, de fato, trazer também coisas boas, inovações e novidades e estratégias para nossa escola. Impactar as pessoas, né? Eu acredito que educação para vocês dá para sentir que Exatamente. vocês vivem uma missão. Exatamente. Né? A educação, de fato, ela tem cada vez mais mudado, né? Ido para uma linha muito do business, do negócio, mas ela não pode perder a essência, o valor dela, Sim. que é de transformar, de impactar. Sim. E dá para ver isso, né? Eu falo que vocês têm essa conexão, essa energia, porque dá para sentir também. Quando vocês se olham, quando vocês conversam, um assunto que vocês trazem. E até olhando também para essa realidade, né? Vocês falaram um pouco dessa jornada e a chegada até aqui. Entendendo esse cenário de dentro de escola, entendendo esse cenário dos desafios que hoje a gente tem vivido, como que vocês foram entendendo essa evolução? E eu não estou falando do trabalho em si, mas aqui dentro. Porque tudo começa aqui dentro, na minha visão. Sim. Então, eu quero crescer. Poxa, eu quero sair de 160 alunos para 380. E aí seu esposo pergunta, tá, e aí? Para onde que eu vou? E aí, vamos crescer? Mas antes já tinha acontecido aqui. Mas como se preparar? Porque é um grande desafio de outros mantenedores. Sim. Poxa, eu quero crescer, mas parece que eu tô há 10, 15, 20 anos e parece que eu não saio do lugar. Por que será? A mentalidade é tudo, né? Eu acho que a gente tem que começar pela mentalidade. Eu vi a minha mãe viver essa rotina exaustiva de ser dona de escola. Então, eu já tinha certeza para um lugar que eu não queria ir de jeito nenhum. E, assim, eu dei uma palestra há um tempo atrás e eu comecei a palestra falando assim, gente, a gente é muito louca. Porque para pensar na responsabilidade. Camila falou que está com 380 alunos. Lá na escola a gente atende mais de 150 famílias. Para pensar na responsabilidade que é cuidar de 380 crianças. Sim. Ou melhor, de uma. Pensa em uma só. Que é filha de alguém, que é neta de alguém, que é sobrinha de alguém. É que no final não são nem 380, nem 150. Se você multiplicar pelo pai, pela mãe, pelo irmão, possivelmente são mais 3 pessoas. Então a gente tá falando de mais de 1000 aí, A gente cuida das crianças, mas a gente também cuida das famílias. É isso. Principalmente no momento que a gente vive hoje de inclusão. Né? A gente tem que dar um apoio muito grande para as famílias. E não somente de inclusão. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E a responsabilidade é grande. Então, assim, eu falo muito isso, assim. A gente estava falando do financeiro sensível, que é na educação. A gente sabe que ter lucro em escola é um assunto sensível, né? E tudo. Mas eu venho falando isso com as minhas alunas, com as pessoas que me acompanham, que são donas de escola, que eu falo também, assim... Pensa na responsabilidade. O diretor, ele também tem que ter uma rotina flexível, ele também tem que ter tempo com a família, ele tem que ter tempo de lazer, ele tem que ter uma boa remuneração financeira, porque a responsabilidade que ele assume é muito grande. Sim. É muito grande, que a gente faz é muito sério. Antes de cuidar de tudo, é preciso cuidar de você, né? Eu acho que entregar essa intensidade que vocês entregam de conteúdo, de formação, de instituição... Vocês precisam cuidar de vocês também, né? Porque é uma energia que puxa, né? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque é o que eu mais recebo no meu Instagram. Camila, como eu faço para sair de onde eu estou? Eu não consigo. E aí eu pergunto para a pessoa, porque para mim, assim, cuidar da gente é em primeiro lugar. Sim. E é algo que eu tenho formado na minha vida, e eu falo isso para todas as pessoas que me perguntam sobre isso.
a gente precisa ter foco. Estar bem, ter o foco de onde a gente quer estar, do que a gente tem, do que a gente quer ter, isso é muito importante. Sim. Porque não adianta você entrar numa instituição e você desenvolver um trabalho. Olha, a gente está numa escola, e o que tem numa escola? Vai ter uma comemoração, Dia das Mães, vai ter uma festa da família, vai ter uma festa junina, você precisa ter um livro, você precisa ter um caderno, você precisa funcionar 200 dias letivos, 800 horas, pronto, pega e faz. É muito fácil, Sim. mas não tem resultado. É frio, Agora, né? quando você tem os objetivos que a escola precisa ter e o foco que você tem do resultado que você quer ter, é diferente. Total. Porque a sua festa junina não vai ser uma festa junina qualquer. Sim. Ela vai ser uma festa de resultado. A minha festa junina hoje ela é para 3.000 pessoas. Que legal. Então, assim, a festa junina, o que você vai trazer? Você vai trazer sua proposta pedagógica para sua festa junina? E o seu Dia das Mães, como vai ser? Vai ser uma música que você vai cantar? Legal. Ou vai ser um momento onde você vai colher as famílias? Total. Então, existe objetivo por trás do que você oferece. Sim. E isso é o foco. Por quê? Porque lá no final do ano, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos, eu tenho um objetivo que eu quero alcançar. Então, para mim, o que resume tudo é foco, estar bem. Todos os dias, quem me segue, sabe, a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu acordo, me arrumo e vou pra academia. Todos os dias. Você. Porque é o lugar onde eu me sinto bem, eu cuido muito de mim. Legal. Não adianta. E assim, quando a escola começou a fluir, a ter o crescimento, foi o momento onde eu virei a minha chavinha e eu comecei a estar bem comigo mesmo. Legal. Enquanto eu não estive bem comigo mesmo, a escola não saiu do lugar. Né, Eduardo? Não adianta. Não adianta. Então a gente tem que ter esse cuidado com a gente e isso foco. aí. E entender que a escola também você tem sua família, Sim. né? Assim, e Nossa. são muitas responsabilidades. A gente cuida de uma equipe, a gente cuida dos pais, a gente cuida dos alunos. Então, a escola, ela envolve muitas coisas. Eu costumo falar isso, eu falo, gente, eu aprendi a dividir a gestão em 6 pilares. Hoje, eu tento trabalhar a escola em 6 pilares. Porque a gestão, e principalmente a gestão da escola pequena, tá? Ela, geralmente, é uma pessoa para cuidar de tudo. É isso aí. Né? Ele é o marketing, é o financeiro, é o comercial, marketing, é tudo. Exatamente. E ainda que essa escola talvez consiga começar a sair daí, ela ainda não consegue abrir mão desses lugares. Sim. E acha que ela consegue fazer tudo. Então, Sim. hoje, eu acho que a mentalidade é o que a gente precisa realmente trabalhar, no sentido de entender que se a gente não fizer algo diferente, a gente talvez continue ali no mesmo lugar como sempre. Sim. E a educação não é diferente, não. Eu acho que se a gente tiver a mesma postura na escola, né, de sempre não delegar, de assumir todas as funções, de querer fazer todos os papéis. Eu dou conta de postar O todo eu dia. tudo, né? O tempo todo. E tem muito dono de escola que fala assim, não, eu mesma faço meu Instagram. E aí eu penso, mas não dá conta, porque eu não tô fazendo essas coisas, eu não tô dando conta da minha Porque função. o que é isso aí. importante vai ser deixado de lado, né? Você vai abrir mão de alguma coisa para cuidar de uma outra que talvez não é a sua prioridade, porque o dono de escola, ele tem inúmeras outras Sim. coisas para fazer. Então, existem algumas coisas que eu acho que a gente tem que aprender a delegar. Então, acho que tudo começa na mudança de mentalidade mesmo, de entender, né, quem você quer ser, que tipo de escola que você quer, né, fazer e entender também que é uma responsabilidade muito grande. Muito. Então, o seu papel, ele tem que ser muito bem estruturado. Quando eu dou alguma mentoria, faço algum evento, alguma coisa, eu sempre falo, meu propósito é melhorar a qualidade das escolas, daquilo que é oferecido lá dentro, do cuidado com o aluno. Claro que a gente tem cuidado pedagógico, o ensino é a base de uma boa escola, né? A gente sabe que sim, ensino de valores, ensino de conteúdo é a base de uma boa escola. Total. Mas além disso, né, a gente tem que cuidar da qualidade do que é oferecido. Se é uma escola de horário integral, por exemplo, igual a gente trabalha de 7 a 7. Eu cuido de criança a partir de 4 meses. Na reunião de pais, eu falo com os pais, eu falo, gente, eu imagino, porque eu não sei o que é, porque meus filhos estudaram na minha escola. O Enzo foi para a primeira escola dele no primeiro ano. Foi difícil pra gente? Foi. Mas já era uma criança que conversava e tudo. Uma criança de 4 meses, você chegar às 7 horas da manhã, entregar com uma mochila e falar, toma, cuida. E 7 horas da noite você pega de novo. É doido. A pessoa precisa muito também, entendeu? Sim. Então, assim, a qualidade daquilo que é fornecido é muito importante. Eu sou a louca da comunicação, né? Então, eu gosto de informar tudo o que acontece na escola. Legal. Né? Lá na escola, deu meio-dia, os pais recebem o diário da manhã, deu 5 horas da tarde, vão receber o da tarde, depois recebem o do jantar. Uma criança de 4 meses, 1 ano, 2 anos, ela não consegue reportar o que ela vive dentro da escola. Sim. Então, é papel da escola levar
essa informação ao conhecimento dos pais. É para isso que a gente é contratado. Atendimento ao cliente, ele começa pelo atendimento ao aluno e depois ele transborda para a família, né? Então, eu acho que a qualidade pedagógica, ela exige muito de nós, uma mudança de postura e uma mudança de qualidade. Eu acho que tudo começa quando a gente cai a ficha mesmo da importância daquilo que a gente faz e da responsabilidade que a gente tem no dia a dia. Ali a gente começa essa transformação para o crescimento. Primeiro, a gente tem que entender o que a gente faz, sabe? Eu tô no papel de aluno aqui, tá? Tô aprendendo com vocês. Então, assim, pra mim, eu quero ouvir mais vocês e até para as pessoas que vão assistir. O objetivo nosso é esse. E tá sendo legal que todo mundo tá falando, poxa, a gente escuta mais o convidado, e é esse o objetivo, é que eu fale pouco e o convidado fale mais para todo mundo aprender. E trazendo de vocês o máximo que vocês têm de conhecimento, de experiência. Vamos olhar para dentro das instituições no que compete a gestão, cultura, organização, processos, objetivos, metas. Como que vocês traçam os primeiros passos para uma escola ela poder começar a se organizar? Ela passar a saber como gerir os processos dela. Vamos pegar aquela escola que, na sua grande maioria, tem a mantenedora que ela está começando a construir equipe, mas ainda ela acaba passando por todos os processos ali, por todos os departamentos. Como que ela precisa começar a organizar essa gestão? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro pilar? Segundo, terceiro? Para ela conseguir, poxa, agora eu consigo fazer o que vocês falaram. Eu vou para São Paulo, eu vou para um evento, mas a minha escola funciona, não depende de mim, tá funcionando. A gente fica até triste, né? Que a gente fala assim, nossa, nem estão precisando da gente mais. Não precisam da gente tanto quanto a gente achava que a gente era útil. Então, como que é a construção? Quais são esses passos para ter essa visão de gestão? Eu comecei dividindo a escola, para mim, assim, é uma metodologia que eu criei para conseguir dar conta de tudo que acontece dentro da escola. Então, hoje eu separo a escola em 6 pilares, que aí vem pedagógico, financeiro, administrativo, gestão de comunicação, gestão de pessoas e a estrutura, né? E a gestão de comunicação vai entrar o marketing, vai entrar bilhetes, comunicados, eventos, tudo isso, tá? Mas eu comecei a dividir assim, e eu acredito que tem uma boa agenda, né, Caio? Eu acho que o gestor, ele primeiro precisa começar por ele. É isso que a Camila falou. Primeiro, uma mudança de mentalidade. Sim. Eu acho que demorou para mudar a mentalidade de vocês duas para chegar nesse nível aí que vocês estão? Pra mim, a minha foi em torno de... Eu cresci vendo a minha mãe sofrer muito, então eu não queria esse sofrimento. Você já veio da base ali de a Eduarda crença, já veio, né? Sim. Eu não. Então, assim, pra mim o início foi aprendendo tudo na prática. Então, foi em torno de uns 3 anos para mim começar a virar a chavinha. E o importante também que eu vejo é fazendo uma releitura, assim, da minha gestão, né? Do antes, depois, desde quando eu comecei a ficar presa na escola o tempo todo e sair. O gestor, ele cuida muito do operacional. Então, ele vive na escola fazendo a entrada, fazendo a saída, estando ali o tempo todo, ajudando uma criança a se arrumar, estando ali com o professor o tempo todo, e ele é o eu tudo. Sim. E quando a gente pensa assim, eu ando pela minha escola, só pra gente poder entender. Antes, eu sempre andei pela minha escola. Hoje, eu sempre andei pela minha escola. Sempre ando muito pela minha escola. É isso. Porque eu falo que o diferencial de uma instituição é ela olhar para a escola como mãe. Sim. Hoje, o Miguel estuda na minha escola desde pequenininho. E eu vejo, assim, a dor que as famílias têm. Eu não consigo entrar na sala do Miguel, porque eu fico, eu vou sofrer não ficar com ele. E as crianças vão sofrer de ver a mãe dele lá, então eu não vou entrar. Mas eu ando pela minha escola, porque se esse copo estiver aqui, e eu olhar pra ele e pensar, Miguel não vai ficar legal com esse copo aqui. Ele não vai gostar, não vai ser bom pra ele, vai quebrar e vai machucar. Então eu vou trocar esse copo de lugar. Então, quando eu ando pela minha escola com olhar de mãe, eu vou pegar esse copo e vou trocar ele de lugar. Mas quando eu ando com olhar somente de gestão, eu vou pensar, vai ficar caro trocar esse copo de lugar. Eu vou olhar primeiro com o meu financeiro. Se ele falar, não, eu não vou trocar. Vou deixar ele aqui mesmo. Depois eu me organizo. E esse copo vai ficar por um tempo. Mas pode ser que ele quebre e machuque a criança. Então, o olhar de mãe, pra mim, assim, ele é um olhar muito importante quando a gente anda pela escola. O andar pela escola, a gente consegue resolver muitas situações que a gente pode cortar, e até mesmo em questão da nossa equipe. E quando essa chavinha virou, foi quando eu comecei a entender que eu precisava sair do eu tudo e ter pessoas para poder fazer. Foi aí que surgiu os meus alinhamentos.
Então, hoje eu tenho os pilares que a Eduarda falou, que para mim é indiscutíveis. A comunicação, toda a questão da equipe, assim, meu forte é a equipe. Eu não vejo uma escola que vai crescer e que vai se dar bem se ela joga contra a sua equipe. Sim. A gente precisa, eu não faço nada na minha escola antes de escutar a minha equipe. Sim. Se hoje eu vou fazer uma festa e eu escolhi um local, eu pego toda a minha coordenação, eu tenho 6 pessoas que fazem parte da minha coordenação, e eu quero mostrar, eu quero levar, vamos lá comigo, entra no meu carro e vamos assistir. O que vocês acham? Acho que não vai ser legal. Então vamos olhar outro lugar. Legal. Não é uma decisão só minha. Legal. E aí, a minha mudança, sabe, foi quando eu comecei a fazer os alinhamentos com a equipe. Então, hoje eu tenho pessoas que são responsáveis por cada processo que acontece na minha escola, por cada setor. E a gente tem esses alinhamentos. Então, vamos lá. O que está acontecendo no nosso integral? Quais são os questionamentos? Existe alguma insatisfação das famílias? Existe. Então, precisamos mudar aqui. E aí, a gestão vem com a estratégia. Ela não atua mais no operacional. Uhum. Ela vem trazer estratégia para a sua escola. Então, vamos lá. A minha coordenação vem com todas as demandas do operacional. E ela traz aquelas demandas e eu falo, vamos fazer assim, assim, assim. Não conseguimos agir nesse momento, então calma. Daqui a alguns dias eu vou te dar um retorno. E aí eu venho com um olhar um olhar estratégico mesmo, e vou trazendo benefícios para isso. Tá. E esses alinhamentos acontecem toda semana. Legal. Eu tenho alinhamento, eu tenho um momento que eu converso com a minha pessoa que é responsável pela limpeza. Eu tenho uma pessoa que é coordenadora para ela ficar solta, andando para minha escola para ver a limpeza. Porque a escola precisa estar limpa, Total. ela precisa estar organizada. Então eu tenho a minha coordenadora administrativa que eu sento com ela toda semana e falo como estamos as nossas matrículas. Como que foi essa semana? Qual foi a nossa meta? Alcançamos, não alcançamos? O que os pais estão trazendo? Por que eles estão chegando na escola? Legal. Então, a gente precisa desse alinhamento. Então, quando a gente está desse lado de entender, de ter pessoas responsáveis para agir nesse operacional e a gente cuidar de fato que a gente precisa trazer de estratégia mesmo para mudar e resolver, você traz a satisfação das famílias. Sim. Você traz o seu objetivo alcançado que você quer com aquele aluno, porque você está resolvendo um problema. E esse acompanhamento que vocês fazem com a família, vamos dizer, uma pesquisa, vocês têm ali, qual é o período? Temos, semanal, gente, mensal? existe um período, né, Eduarda? Período de pesquisa é incrível. Todas as vezes que eu vou palestrar, eu faço essa pergunta, quando é o tema, né? Quando vocês fazem uma pesquisa de satisfação? Aí os gestores, é geral, eu fico assim, gente, até hoje eles pensam dessa forma. Uai, em outubro, em novembro. Eu falo, vocês fazem pesquisa em campanha de matrículas. Se acontecer uma situação em fevereiro com uma família, a criança foi mordida 3 vezes. Uhum. E aí você faz a pesquisa na hora dele rematricular para o próximo ano. Certo. Você vai despertar, pô. Você lembra aquela época que meu filho foi mordido 3 vezes? Eu fiquei tão decepcionada com a escola. A escola fez alguma coisa errada, não acolheu, enfim. Sim. Nossa, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu assino esse documento. A pesquisa de satisfação é para quê? Para você entender a insatisfação e trazer o resultado da satisfação. Total. Então, ela é feita no primeiro semestre. Tá. Para mim, não pode passar de maio, em hipótese alguma. Para mim, final de abril é o limite. Tá. Porque você entende a insatisfação e você vai desenvolver todos os recursos, você vai trazer todas as estratégias que você precisa para desenvolver durante o ano. Porque em setembro, tudo tem que estar resolvido. É isso aí. Em setembro não pode existir insatisfações mais. Eu pergunto porque, assim, na nossa consultoria, a gente traz o NPS, né? De uma forma que deve acontecer mensal. Uhum. E por que eu coloco mensal? Porque se eu faço mensal, eu consigo corrigir rápido, eu consigo trazer retorno rápido para a família para que eu não perca ela lá no final. Sim. E até uma visão, né? Hoje, qual que é o nosso posicionamento para as campanhas de matrícula? As nossas escolas, elas vão começar a campanha de matrículas a partir de agora, do dia 12 de maio. Poxa, mas 12 de maio, campanha de matrícula e rematrícula? Sim, por quê? Porque eu quero ter previsibilidade. Eu quero que os gestores cheguem ali no final de setembro, começo de outubro, olhando para o próximo ano e falando, poxa, eu só tenho mais 10 vagas. Sim. Tá tudo certo, Vamos tô preparado. Em outras áreas. É Vamos isso planejar, aí. Para ele poder viver, cara. Pra ele poder Porque assim, viver, se não exatamente. chega dezembro, e nós escutamos hoje na imersão que tinha equipes e instituições que no dia 24 de dezembro mandando mensagem pro pai assinar contrato de matrícula. Esquece.
pai não vai mandar mensagem, o pai não vai responder. Não dá. Então, assim, se eu trago previsibilidade, eu consigo ganhar tempo. E o NPS, ele tem que acontecer na nossa visão todo mês. Eu estar perto, presente. E aí acontece que as instituições, elas matriculam, mas esquecem da família. Sim. Eu não faço a nutrição, acompanhamento. Sim. Então, o que você traz de olhar para o primeiro semestre... Total, cara. Total. Eu falo que matrícula a gente faz o ano todo. É isso aí, né? todo dia. Durante todos os dias. E eu sempre posto, assim, lá na escola, por exemplo, essa semana a gente fez matrícula todos os dias. Sim. E aí, às vezes, eu até postei esses dias a foto da minha coordenadora administrativa, porque a gente tem que ter uma pessoa responsável pela matrícula, Sim. né? Hoje eu não faço mais matrícula. Legal. Eu brincava que no início passava uma criança na rua e eu queria laçar ela e puxar pra escola. E eu fazia, eu apresentava, eu conversava com o pai e tal. E hoje, não porque eu quero me distanciar, mas é porque hoje eu sou gestora. Sim. Hoje sim eu vivo o papel de gestão. Eu não consigo mais atender. Porque hoje eu preparei uma pessoa para poder atender essas famílias, mas em contrapartida eu estou cuidando do todo o interno. É isso aí. Porque quando aquela criança entra, o pai precisa receber aquilo que foi vendido para ele. Então, esses dias mesmo eu postei uma foto dele e falei, hoje também foi dia de fazer matrículas. E aí as pessoas falam, como assim? Não existe. Quando você falou isso aí de matricular todo dia, nós fechamos com uma escola do Mato Grosso, a mantenedora, ela ficou indignada da fala que eu trouxe que matrícula se faz todo dia. Ela falou, mas como assim? Quando você tá falando, é só no meio do ano ou final do ano? Eu falei, não existe baixa ou alta sazonalidade. Na minha visão, isso não existe. Existe campo de batalha todo dia. Então, eu pego no telefone e o nosso processo de trazer uma visão da consultoria comercial não é a passiva. A passiva eu espero para bater na minha porta e entrar. Não. A gente traz uma visão... não rola mais. Essa questão de, poxa, fazer panfletagem, faixa, eu não acredito nisso. Por quê? O mercado, a comunicação tá diferente. Muito. E aí eu preciso trazer uma prospecção ativa, presente a todo instante. Então, faço spin selling, faço social selling, faço telefone. Poxa, mentoria com o Flávio Augusto, 70%, mais de 70% do faturamento da Wiser, hoje o Flávio Augusto é um dos bilionários de educação, vem de ligação de telefone. 5% equivale a tráfego pago. E tem escola falando, não, poxa, tem gurus da internet de educação falando, não, cara, faz uma faixa, matrículas abertas, investe tráfego. Isso nem não rola. matrículas abertas tá dando mais, não né, rola, gente? não A rola. verdade é essa. Isso matrículas é real. abertas. É porque assim, assim? o vídeo hoje de matrícula não é mais você falando, vem pra minha escola conhecer. Não, é o aluno dizendo o impacto dele. E aí você consegue capturar a atenção. Né? Exatamente. Mas sabe o que eu penso? Assim, hoje eu acho que a gente, por exemplo, se conheceu um pouco antes da pandemia, né, cara? Foi, em 2017. Depois que eu entendi essa questão da vida da minha mãe e tudo, eu sempre me liguei aos movimentos. Então, eu sempre queria estar perto de outros diretores, né? Assim, era uma coisa que eu sempre busquei, era estar perto de outros. Foi assim que a gente se conheceu. Eu me envolvia com outros donos de escola. A gente tinha um grupo em Belo Horizonte de gestores, onde cada mesa, reunião era numa escola de um. E isso foi muito bom para o nosso crescimento. Muito bom. Lembro que a Camila me mandou uma mensagem e falou, como é que é? Porque eu queria estar perto de gestores também. Minha sócia, acho que... Foi na época que a sócia não quis mais. Ela falou, agora eu tô sozinha, eu preciso me conectar com as pessoas e tal, me ajuda, vamos lá. Eu falei, não, vem cá que eu tenho um grupo aqui, vou te colocar, vou te levar. E aí a gente começou a se reunir. Então, esse movimento, e claro que a gente sofreu muito com a pandemia. Na minha escola, foi uma das escolas que sofreram muito com a pandemia. Foi um período muito difícil. A gente regrediu anos de evolução por causa da pandemia. Mas a gente aprendeu muita coisa. Legal. E esse movimento de internet, muito né, legal. que agora... A minha rotina hoje é muito mais fácil graças a reuniões que a gente pode fazer online. Graças a soluções que a gente pode conhecer online também. Então, a pandemia, ela trouxe um movimento que, querendo ou não, a gente se beneficiou com isso, que é o movimento da tecnologia. Então, hoje, os gestores têm a possibilidade de estar perto de outras pessoas, que era o que a gente fazia presencialmente naquela época com um grupo muito pequeno, porque as escolas tinham medo, né? Ainda tem, mas antes era muito maior, de, mas é meu concorrente, é meu isso, aquilo. E antes a gente, né, já era difícil, hoje a gente tem uma facilidade enorme, você entra na internet, né? Tem o Edu Podcast, tem a Camila, tem o Eduardo, tem um monte de gente falando sobre educação, e isso é transformador. Então, o gestor, se ele quiser buscar, ele tem onde encontrar, né? Então, isso é muito importante a gente entender isso também. E aí, a gente tá preparado para poder viver essa transformação. Você falou ali um pouco da questão da pesquisa de satisfação e tudo. Lá na escola, a gente criou
uma forma de conseguir dominar isso mensalmente, que foi através de um conselho de pais, né? A gente criou um conselho de pais na escola, porque a gente tem os grupos de WhatsApp, que são uma bênção, né? Hoje, na minha escola, eles já estão mais controlados, mas eu falo que a gente tem que aprender a lidar até com isso. De não se importar, né? Porque muitas vezes os pais, eles só querem desabafar mesmo, Sim. E é comum. Tá tudo bem. E às vezes a gente quer morrer por causa dos grupos de WhatsApp, então a gente mesmo tem que trabalhar o nosso emocional, como que a gente vai receber isso. Mas a gente criou um conselho de pais, onde a gente se reúne com esses pais. Os pais que participam do conselho são os representantes de turma. E olha que é uma escola de educação infantil, tá? Legal. Então, assim, a gente conseguiu juntar ali, a gente tem 2 a 3 pais que representam a turma. Mensalmente, eu tenho a minha reunião no conselho de pais, eu me reúno com esses pais representantes. Ali eles trazem as principais queixas, as dificuldades, o que está funcionando bacana, o que não está. A escola usa eles como canal de transmissão, porque a gente passa para eles a nossa programação antecipadamente de como que tudo vai acontecer. Então, eles acabam sendo os difusores de informação da escola, porque hoje, até para a gente parar e um pai ter tempo para ler um comunicado, entender aquele comunicado, hoje é difícil, né? A gente está competindo com um monte de comunicação aí. Então, isso também é um desafio. Então, esses próprios pais que fazem parte do conselho, eu sempre faço a reunião e eu falo, gente, vocês têm dúvida? Porque o pessoal vai perguntar, vocês têm que saber responder. Então, eles já saem das nossas reuniões de conselho de pais divulgando isso e a gente começa a ter outros dados mais frequentes para a gente poder trabalhar, além das pesquisas de satisfação que a gente roda, pesquisa pós-evento que a gente roda. Porque pesquisa de opinião hoje é tudo, né? E o dono de escola que sabe ouvir o que o cliente precisa, ele está um passo na frente também, né? Ele entende aquilo que o cliente precisa, ele está pronto para poder E uma pergunta, vocês duas falaram sobre movimento. E é legal porque aqui na Educatom, o que nós fizemos? Nós construímos e estamos ainda num processo de um ecossistema, né? Então, me baseei muito num evento que teve, eu olhando para o ecossistema da Amazon, ela tem ali mais de 12, 15 canais de aquisição, né? Então, assim, até carro elétrico a Amazon tem. Então, pouca gente sabe disso, mas ela tem um ecossistema forte. E aí, aqui na Educatom, o que nós fizemos? Nós construímos um ecossistema que é a nossa consultoria de inteligência comercial. A gente tem ali uma mentoria, que são os mantenedores Pro. Então, depois que a escola vem para minha consultoria, eu convido o mantenedor para uma mentoria comigo. Porque o que eu falo com a equipe do comercial, tem coisas que não dá para falar com o mantenedor. Então, eu vou falar com ele, poxa, sobre faturamento... E aí ele tá falando, eu tô faturando ali 300, 400, $500 mil. A equipe vai falar, cara, o cara tá rico, deixa eu fazer a conta. Sabe? Então a gente faz uma mentoria separada. Aí agora nós temos uma comunidade, que é a comunidade Mantenedores Outliers, que ali nós estamos com 40, 50 donos de escola. E a gente faz um encontro toda terça, 4 da tarde. E é intencional ser 4 horas da tarde, por quê? Porque o nosso público não é a galera do faz tudo. É sim a galera que tá... É isso aí. E depois nós viemos com o podcast e temos ali os eventos presenciais. Que legal. Como que vocês estão construindo esse ecossistema da escola de vocês? Porque vocês estão, na minha visão, à frente do que as instituições estão fazendo. Como que vocês estão construindo esse movimento? Eu já vi que vocês estão numa posição de mentoria, trazer formações, mas... Como vocês estão construindo esse ecossistema que vai trazendo impacto para a escola, né? Vai trazendo porque gera autoridade, na verdade. Isso aí. Acho que os pais, eles já acreditam mais. Eu faço reunião de pais, eu faço questão de falar. Legal. Hoje, além de dona do Quintino, diretora aqui no Quintino, eu sou mentora de escolas, de donos de escola. Legal. Então, aquilo que vocês acham que não é comum em escola, eu já conheço de chão de escola, né? Então, a gente já conhece. Isso, querendo ou não, gera pra gente uma autoridade. Você falou de comunidade, hoje eu também tenho uma comunidade, que é a Comunidade Escola de Excelência. A gente não se reúne às 4, mas a gente reúne às segundas, às 8 da manhã. Que legal, cara. Escola de Excelência? Escola de Excelência. Que legal. E dentro da Comunidade Escola de Excelência, a gente começou a estudar livros. Então, a gente tem um clube do livro que rola, né? Então, a gente não fala só sobre educação, a gente fala sobre liderança, né? A gente fala sobre posicionamento. Então, a gente está estudando sobre storytelling agora, só para você entender assim, como que é legal, né? A jornada do aluno dentro da escola, como que a gente vai levar isso e tudo. Eu tenho hoje alguns infoprodutos, né? Eu desenvolvi o material didático da minha escola, então eu fiquei 3 anos para desenvolver esse material. Hoje já o material que vocês usam na educação infantil é próprio. Na educação infantil é próprio, e hoje já tem mais de 50 escolas no Brasil que tem ele também. Que legal. Porque ele foi comercializado para algumas das minhas alunas, então algumas pessoas ainda têm.
Tá. E é isso, assim, hoje eu falo muito sobre planejamento, organização, né? Eu falo da vida do gestor, assim, o meu papo hoje é diretamente com o dono da escola, Tá. principalmente esse que está nessa fase, né? De viver Sim. essa transformação. Eu tenho uma aluna que está comigo exatamente há 4 anos, que é o tempo que eu comecei na internet, entrou na minha primeira mentoria. Essa seria a nossa 9ª turma de mentoria, para você ter uma ideia. A gente faz uma turma semestral, então essa seria ali, por volta da 8ª, a gente está indo para a 9ª turma, agora trimestral. E eu tenho uma gestora que está comigo e ela viveu toda essa transformação. Do momento que ela fazia tudo, e hoje ela fala que ela consegue super bem chegar na escola dela e viver a escola dela de deixa eu ver o que está acontecendo aqui, deixa eu passear, deixa eu abrir a minha agenda para ver o que eu vou desenvolver hoje. Então, foram algumas das soluções que eu desenvolvi. Material didático, alguns infoprodutos, a comunidade Escola de Excelência, que hoje, né, assim, geralmente roda aí trimestralmente para 60 diretores, né? Tem um esquema de renovação muito bacana. Tá. Planner da diretora, né, que as minhas alunas todas têm um planner que eu desenvolvi, que a gente trabalha a nossa organização e tudo. Cara, e é isso, legal. eu acho que isso tudo gera muito valor para a escola, porque a gente uma curiosidade, acaba estando dentro. Para você, qual é a sua referência que você hoje tem olhado para esse cenário digital, educacional e está construindo todo esse movimento? A gente temos muitas referências, assim. Eu comecei estudando marketing digital com a Valesca Bruzzi, né? Acompanho muito o Joel J também, que é uma grande referência para todo mundo, né? Inclusive, o podcast dele é no andar que depois a gente passa por lá. Que legal, tá aqui. hein? Ele saiu daqui, porque ele agora pegou uma laje inteira na Araguaia, né? Mas ele tá que aqui. Bacana. E agora Letícia Vaz, que tá chegando com tudo aí, né? Sim. Letícia Vaz tá a Valesca é legal que ela vai numa igreja que a gente acompanha, né? Ela vai na Nossa Senhora de Lourdes todo domingo. Ela é daqui, né? Então, ela é daqui, Então, é legal esse ecossistema, mas é interessante saber essas suas referências para aquilo que você está construindo. Aí na educação tem várias. Marcelo Cunha Bueno, né? Sou aluna dele, fantástico também. Legal. Né? Quem não segue tem que acompanhar. Sou fã, ele é maravilhoso. E aí falando de educação, da infância. Né? Tem muita gente bacana. Tem mentoras, né? Tem Camila. A gente acaba aprendendo uma com a outra, porque a gente entende muito em questão de nichos, né? Então, hoje, eu e Eduardo, a gente conversa muito. Como eu converso com outras pessoas que são mentores também. Então, às vezes, uma dificuldade, não tem problema eu falar que às vezes eu tenho uma dificuldade em algo e que a Eduarda pode me ajudar. Da mesma forma como a Eduarda também tem dificuldade em algo e me liga e fala, amiga, como que eu faço aqui? Como eu faço com outras pessoas? Então, a gente vem tendo esse contato muito grande. Legal. Eu me tornei também mentora. Né, de gestores de escola. Então, eu trago muito esse olhar para a equipe, para o aluno, para as famílias. É um tema que eu gosto muito em questão de relacionamento. Então, eu desenvolvi pilares, são 6 pilares dentro do que eu ofereço, dentro das minhas mentorias, que hoje a gente tem, né? Eu tenho o programa Evoluir. E dentro desses pilares, a gente fala muito sobre conexões. Então, qual é o tipo de trabalho que a gente tem com a equipe, qual é o tipo de trabalho com os alunos, com a escola mesmo, ambiente escolar, com as famílias, com alunos, equipe, escola e com a gente gestor. Sim. Então, qual é o posicionamento que a gente precisa ter? Qual é a forma que a gente precisa conversar com todos esses pilares? Além disso, eu também tenho infoprodutos que eu desenvolvi para poder auxiliar. Às vezes, existe um gestor, ele precisa abrir sua escola para uma colônia de férias, ou às vezes ele precisa abrir a sua escola, fazer uma festa junina que ele não consegue, ou uma formatura que ele ainda não consegue. Ele não consegue se organizar na sua rotina. Então, eu fui desenvolvendo esses materiais para poder ajudar esses gestores a lidar, sabe, com essas áreas que às vezes ele precisa só ali de um acompanhamento mesmo. E tem as mentorias individuais também. As mentorias individuais é uma mentoria mais VIP. Sabe? Então, assim, ficar à disposição dessas gestoras. Hoje mesmo, na hora que a gente estava vindo, eu estava escutando um áudio de uma mentora minha. E ela estava, assim, desesperada com uma situação que aconteceu na escola dela. Ela falou, Camila, por favor, me ajuda, o que eu faço? Então, assim, essa é muito gratificante pra gente. Saber que tem pessoas que confiam, né, no nosso trabalho. E você virar e falar, vamos agir assim? Faça isso. E aí ela faz e fala... Como foi fácil, deu tudo certo. É isso aí. Então, isso é muito gratificante pra gente, né? Eu vim trabalhando, não sou expert no Instagram, não é uma área que eu falo
tiro de letra, porque não tiro. Eu estou ali porque eu quero ajudar gestores, Legal. porque eu tenho amor pela escola e o amor pela educação e fazer com que todas as pessoas envolvidas na escola, tanto famílias, alunos e equipe, eles precisam estar bem. Sim. Eu falo que a equipe ela tem que entrar e falar assim, eu estou feliz aqui. Tá. Ele tem que sair da escola e falar assim, que dia maravilhoso, amanhã eu estou de volta. Do que entrar por obrigação, porque eu tenho que trabalhar, sabe? Então eu luto muito por esse prazer das pessoas pertencer à minha escola. Legal. Então eu acho isso muito importante, da mesma forma com os alunos, de entrar com um sorriso e falar, eu amo a minha escola, de sair chorando porque quer ficar. Sabe? Então, eu luto muito por isso e eu acredito muito que esse potencial que as escolas trazem para a equipe, alunos e família, é um potencial de resultados. Sim. E é um potencial de retenção de alunos, Sim. de retenção de famílias Sim. e de retenção de equipe. Porque Cara, a gente trabalha essa rotatividade nesse ponto também, do que a gente vai oferecer. Então, é um trabalho muito fantástico que eu venho desenvolvendo assim, nas redes sociais. Não sou Sem expert. Também acompanhei a Valesca por um tempo muito Eu grande. com ela. Foi com Valesca é ela. boa. Hoje eu tenho a Camila Nardi, que pra mim, assim, é uma excelência de pessoas. Legal. De pessoa que vem desenvolvendo também a questão de mentoria, de marketing digital. Então, é uma pessoa que eu me inspiro muito. Tá. Eu faço mentoria com ela para estar bem para as minhas alunas de mentoria. E é um movimento, mais uma vez, né? A gente mais um também movimento É. em pra áreas poder diferentes, ensinar, né? Legal. Então, assim, estar lá adequando, trazendo benefícios para mim como pessoa, é um benefício fantástico ter os meus Total. alunos. Total. Eu estive em Foz do Iguaçu há 2 semanas atrás com a mentoria da Camila. Uma palestra, um evento que ela fez, uma invenção de 2 dias. E aí eu fui, e aí o meu marido depois conversando, ele foi e falou, e aí, como que foi, né, o Instagram, porque ela trabalha pra questão digital. Eu falei assim, você não tem noção, tanto de coisa que eu vou fazer nessa escola. Ele falou, pra escola? Eu falei, porque o que eu aprendi, o que eu vi sobre questão de equipe, a forma como eu fui tratada, a forma como as pessoas dela, a equipe dela, os colaboradores dela que estavam vendendo, a forma como eles trataram, o sorriso no rosto do início ao fim. Então, a gente trabalha muito equipe, às vezes em outras áreas, né? Experiências. Então, assim, novidades mesmo, enfim, foram várias ações que a gente vem trazendo. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu estou na BET todos os anos. Legal. Eu participo do Crescer todos os anos. E o gestor tem que desenvolver essa mentalidade. Tem que desenvolver. Né? E às vezes a gente olha lá e fala, opa, amanhã tem um curso em São Paulo, vamos comprar? A gente compra e vem. Porque atualizar é importante. Não tem essa visão, assim. Que não tem essa visão. E a BET, por exemplo, é um lugar que tem que ter escola pequena, tem que ter escola grande, tem que ter escola de todo tamanho. É isso aí. E escola também não é sobre tamanho, sabe? Assim, eu acho que a responsabilidade daquilo que a gente faz é grande em qualquer tudo. E a gente estar, por exemplo, estou na BET todos os anos, no Crescer, enfim, vários cursos durante todos os anos. Eu não consigo contar quantas viagens eu ainda vou fazer até dezembro para a escola e para o meu negócio. Muitas, né? Porque são várias que a gente tem. Mas assim, hoje, só para você entender, o meu objetivo essa semana de estar na BET, eu tenho palestras que eu vou dar lá, eu preciso visitar algumas estantes que são meus parceiros, né? Eu criei também, eu fui convidada, na verdade, para participar. Nós criamos um evento para gestores de escola que chama Altos Papos. Então, hoje eu tenho uma sociedade com a Ana Maria, que é advogada dentro do direito educacional, ela é especialista. Mamari Lopes, que é especialista em inclusão. Então, nós juntamos uma gestora com uma especialista doutorado em inclusão, doutorado dentro do direito educacional, nós nos juntamos para a gente poder ajudar escolas. Então, o nosso objetivo é palestrar em estados para a gente poder levar o que a gente conhece, trazer, rodar mesmo. A Eduarda também tem esse projeto. Eu tenho também, com a Vanessa, que é outra mentora. Que legal, a gente tem isso, né? A gente tem umas duas, tem outras pessoas. Tem isso é muito bom, que soma muito, e cara. soma muito, assim, porque hoje aí. eu sou gestora, então eu trago a dor, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos fazer uma palestra sobre inclusão. Qual é o meu posicionamento? Inclusive, a palestra que eu vou dar na BET é sobre inclusão. Legal. Dentro de um aplicativo fantástico que chegou para a questão de inclusão do PEI. E aí, eu vou trazer o meu olhar como gestora. Dentro da inclusão da minha escola, a dor dos pais, a dor do aluno, a dor da minha equipe. Você tá o falando que eu vou do fazer. campo real, né? Vida e aí, real. a Mamari já vem com o doutorado dela explicando estratégias de Ana Maria, enfim. Então, a gente vem trazendo todos esses benefícios. E aí, dentro dessa proposta que a gente traz, hoje, além desse trabalho que eu preciso fazer na BET, de alguns estantes, eu tenho alguns jantares para participar, enfim, o meu objetivo hoje na BET, como gestora, é para 2026. Legal.
eu estou fechando uma nova proposta para minha escola, fortalecendo a minha proposta, mudando algumas rotas para 2026. E eu preciso estar na BET para esse fechamento. É isso aí. Então, antecipar é um ponto importantíssimo que o gestor precisa entender. A cabeça não tá aqui, né? Ela tá exatamente, exatamente. Porque ano passado, a minha cabeça já estava em 2025 e já está tudo organizado. Boa. Mas sem pensar também só no gestor que tem muito gestor que tem capacidade de estar na BET para fechar contrato. Tem. Mas tem gestor que não tem, não. Que não tá, vamos falar a realidade de escola, chão de escola, real. É verdade. Tá? É verdade. Tem muito gestor que não tem condição de fechar nada no BET, não. Não tem mesmo. Mas tem que estar lá. Ambiente, pra ver, energia, entender o que tá acontecendo, gente, movimento. É movimento. Sim. Né? A gente falou tantas vezes aqui. E tem que estar lá, tem que participar, tem que conhecer, mudar a mentalidade. Eu já vi nós viemos várias vezes, né? E foram poucas que a gente fez fechamento. Não é assim. Era para conhecer, era para entender o mercado. Assim, vocês já estão, craques e participam muito. Para nós sempre fomos muito voltados para o digital. Sempre. Então, fechávamos contratos com prefeituras que a gente já atendeu via digital. As nossas escolas, eu estou indo presencial recente, nesse ano agora, porque os nossos contratos são com escolas Brasil inteiro, mas nós não vamos presencialmente. Então agora eles quiseram, deixa a gente conhecer presencial, dá pra gente ir pra Alphaville. Bacana, essa semana vai vir uma galera, porque vai estar na BET, então vão aproveitar para passar para cá. Inclusive a gente vai fazer algumas gravações também. Tem um amigo que vem, que é o Noslen, né, um professor de língua portuguesa, né, um youtuber aí de educação. Então essa galera, dentro do universo educacional, quando fala do presencial, tá sendo algo muito forte, né? As pessoas querem ter o contato. E para nós tá sendo novo. A gente vai para Anápolis agora em maio, para um evento na UAB de lá, participar com mantenedores de escola. Aí a gente traz o evento de lá para cá, então a gente faz quinta-feira lá e sábado aqui em Alphaville, no nosso auditório. E assim a gente está tocando, tá tendo uma galera convidando para ir presencial, então Brasília, Nordeste. Cara, a gente tá caminhando, mas ainda eu olho muito forte pro digital, porque as nossas estratégias estão voltadas para ali. E trazer essa galera para cá, porque trazer para Alphaville é vivenciar uma experiência diferente também. Esse é o nosso principal objetivo, né? Então é legal ouvir vocês, porque vocês estão trazendo uma percepção do que muitos mantenedores falam. Tá, mas eu faço o quê? Para onde que eu vou? Qual passo eu dou? Então é importante sim essa visão de vocês. E eu acho que vocês deveriam já estar em mais instituições, né? Hoje, nas comunidades de vocês, a gente está falando de quantos mantenedores dentro aí? Nossa, na minha comunidade, são muitos. Eu vou te falar de trimestral, a gente fecha a turma de 60 pessoas participando com a gente no trimestre. No Instagram já é muita gente. Eu gosto da blogueiragem, né? Camila falou, digital, mas é boa blogueira também. Mas eu tiro tudo, porque ela já gosta. Eu falo que ela já nasceu. E esse o ticket médio dessa comunidade, dessa escola de excelência, você está falando em média de quanto? A partir de 2K aí é o investimento. Legal. Mas para um gestor, não é um investimento alto, não. Eu tô falando porque bacana. 2K, 2 mil, para poder ter um contato com você por 3 meses. Conteúdo, é um ambiente de estudo e é um ambiente contínuo. Então, assim, é muito bacana. Vocês construíram já uma visão de upsell para esses produtos, estratégias de outros negócios para isso ou não? Não. Por exemplo, você falou de jantar, né? Você vai jantar com uma galera. Sim. Vocês já promoveram alguma ideia, por exemplo, uma mantenedora, na sua mentoria VIP? Poxa, você já pensou num jantar só você e ela? Sim. No meu produto, no meu programa Evoluir, a gente tem 2 benefícios lá. Tem um café da tarde comigo, que acontece em julho. Individual. E tem um jantar, Tá. E aí vai ser selecionada. Não são todas as meninas que estão participando, todas as gestoras. E aí o fechamento do programa, que vai dar 1 ano, em janeiro, eu inaugurei ele agora em janeiro, a gente vai ter um evento. Tá. E aí esse evento vai ser em BH, né? Boa. BH, porque eu sou Minas. Confesso que, assim, a maioria das minhas alunas, eu tenho aluno do Pará, de São Paulo. Que legal, que legal. Curitiba, enfim. Então, assim, a proposta da gente ter um momento ali, um evento, sabe? Que eu quero fazer em janeiro. Então, as meninas já entraram no programa Evoluir conhecendo. Tá. E, assim, a gente coloca lá, por exemplo, estou na BET semana. É muitas pessoas, né? Quero te encontrar, gente, onde você está agora. Então, a gente tem que liberar lá um post falando, vou estar em tal dia, em tal lugar e tal. E às vezes tem pessoa que vai lá na estande para poder conhecer a gente. Legal. Então, isso é gratificante demais, porque tem pessoas que, direto, a gente recebe muitas mensagens, né, Eduarda? E a gente ensina e a gente aprende tanto. Toda hora. Toda hora. Na escola que a gente tá, a gente aprende uma coisa. E hoje já vai estendendo, assim, além dos gestores. Eu entrei numa escola e ela falou comigo assim, ela falou, Eduarda, eu não aguento mais ouvir seu nome.
Qualquer ordem que a diretora dá, eu falo, isso daí, Eduardo, veio da sua cabeça. Então a pessoa já começa a conhecer um pouco mais. Hoje eu atendo. E sabe o que é legal também? Hoje, o meu grupo de Programa Evoluir, isso acontece no Eduardo também, da comunidade, o meu maior objetivo, quando eu dou as minhas aulas, que são semanais, a gente tem os hot seats e as aulas, e aí quando tem as aulas, eu sempre passo uma tarefa, um exercício que elas precisam desenvolver com a dor da escola. E aí, na hora que elas vão me responder, eu falei, não, eu quero a resposta lá no grupo. Porque a dor da Eduarda não é a minha dor. Sim. E quando a gente traz essa dor pro grupo, todas escutando, elas vão aprendendo. Gente, isso aconteceu comigo há um mês atrás e eu não agi assim. É isso aí. Então, a gente vai aprendendo, né? Eu estou aprendendo com todas aquelas gestoras que estão ali, porque eu sou gestora. Legal. E todas aquelas gestoras, além de estar aprendendo com a Camila, que é a mentora delas, elas estão aprendendo com as suas colegas de gestão. Então, é muito importante a gente levar. E a gente precisa trabalhar essa questão também, de preocupação com concorrência, que a gente, né, precisa trabalhar para elas poderem se sentirem seguras e trazer ali essa questão. Eu acho que então é muito importante. A galera tem essa visão ainda, né? E concorrência maior somos nós, né? Exatamente. Mas é um trabalho que eu faço muito grande com a minha equipe, sabe? Assim, com as minhas alunas. Eu falo, gente, vamos focar aqui. É isso aí. Né? Então, assim, a gente também tem um trabalho de contratos que a gente faz em questão de um raio, né? De distância que a gente precisa atender. Mas a gente foca muito nessa questão desse foco. E esquecer. Tá. Então, quando elas trazem o problema ali, por exemplo, gente, eu vou fazer um evento, vou trazer pra vocês tudo que eu vou colocar no meu evento. Tá. E aí é uma pequena, sabe, uma folhinha fora do lugar, que Sim. vai fazer diferença na sua escola. Sim. E essa troca é muito importante. Então, eu acho que isso também é a gente trazer esse benefício da gente mostrar que elas precisam estar juntas, né, que elas podem contar uma com a outra. Tá. É muito importante também. E como vocês estão olhando para o futuro? Como que vocês estão olhando para esse crescimento de comunidade, ecossistema, para onde vocês vão, quais são os passos, como vocês se veem lá na frente? Eu falo lá na frente daqui 3 meses, 6 meses e 12 meses. Olha, posso começar? Pode. Eu postei até uma frase hoje no meu Instagram, foi a primeira não, quando eu estava no aeroporto. E eu escrevi assim, ela não para. Porque eu não penso em parar, sabe? Tá. Já teve várias fases da minha vida, vários momentos que eu pensei, nossa, será que tá na hora de parar? E é a certeza que eu tenho, eu não vou parar. Então, assim, o meu maior objetivo é ser reconhecida pelas gestores de escola. Legal. Mas não ser reconhecida pela Camila do Instagram, mas ser reconhecida pelo resultado que ela teve na sua escola através do que eu pude trazer para elas. Legal. Então, o objetivo é realmente fortalecer cada vez mais o que é a mentoria, do que eu posso trazer para essas gestoras. Ter, assim, uma comunidade fechada com o maior número de gestores que tenha resultados. Porque para mim não importa números. Nem na minha escola nunca importou. Então, eu não tenho essa preocupação, sabe? De, nossa, eu quero ter tantas alunas. Eu quero fazer a diferença na vida dessas alunas. Legal. Então, a visão que eu tenho daqui 5 anos é que eu vou estar bem maior. Em questão de trazer esse resultado para as escolas, como eu vou estar daqui 10 anos. Então, hoje, eu posso trazer certeza para você, ela não vai parar. Foi a mensagem que eu coloquei hoje. Legal. Tirando foto no aeroporto. Ela Legal. não para, porque eu estava em um evento da minha escola, hoje eu estou aqui. Amanhã a gente tem outra demanda, na segunda eu tenho outra, terça, quarta, enfim. Ela não vai parar. E eu tenho certeza ideia. que esse resultado vai ser incrível nas escolas. Não sei você, mas vocês, né? Vocês deveriam pensar em ter um livro. Porque eu acho que... Porque vocês estão falando de coisas que poderia se tornar num livro, num manual, num conteúdo pro dono de escola acompanhar como se fosse uma bíblia, cara. Poxa, eu tenho uma dúvida. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver o que elas falam. Tem um livro que eu gosto muito, que chama No Chão da Escola, Marcelo Cunha Bueno. Tá. Eu sou fã mesmo de carteirinha. Inclusive, ele estava lá em BH hoje, a gente vindo pra cá. A gente veio pra cá. Mas é um livro que é muito bacana. A gente tem pensado nisso também, mas assim, hoje eu penso no estudo. Eu quero que as diretoras entendam que elas precisam estar sempre no movimento de aprenderem e se formar. Atualizar. Isso é o que eu busco hoje. Isso aí. Se você quiser entrar no meu Instagram, tem um monte de infoproduto para você entrar. Mas se você quiser participar do meu Close Friends, você precisa ser minha aluna. Legal. Né? Se você quiser ter uma mentoria individual comigo, você precisa ser minha aluna de comunidade. Legal. A comunidade é o básico. Né? Você precisa entrar na comunidade, aí você consegue ter... Eu não faço mentoria individual se você não for minha aluna. Você precisa ter uma base de conteúdo para a gente poder começar. Então, hoje eu falo que eu gosto da blogueiragem, porque eu gosto. A Duda animada da vida é hoje, tá? Então, assim, eu falo com as meninas, querem fazer evento? Faz evento em Belo Horizonte, não? Porque eu já conheço BH,
Eu tô querendo conhecer mundo, Brasil, nada de vir pra BH. Falo isso com as minhas alunas, elas morrem de rir. Falam, Duda, vai ter evento em BH? Eu falo, não, gente, BH Cansou não, já. Vamos para outros lugares. Né? Quero Legal. ir pra Manaus, quero conhecer Manaus, ainda não conheço. Legal. E esse movimento, ele precisa acontecer cada vez mais. Então, eu gosto da formação continuada, sabe? Assim, é isso que eu tenho pensado com as minhas alunas, com as minhas meninas. É continuar estudando. Sempre. É entender que não é só uma mentoria e basta. Talvez uma mentoria vai te ajudar a resolver um problema pontual. Sim. Mas para quem precisa desenvolver uma qualidade, você precisa de formação. E vários modelos de você se desenvolver, né? Não é só ali uma graduação que vai te trazer um currículo, um certificado, mas é um podcast, é um vídeo, é um conteúdo que vai... O livro te desenvolve muito, te acelera, muito, muito. E a gente tirar um tempo para esse desenvolvimento, que é importante também, né? Eu falo, gente, não precisa nem levar o treinamento para sua casa, não. Faz formação em serviço, assiste lá na escola, coloca assim, ó, horário de formação em serviço, e assiste de lá. E assim, eu tenho um horário de estudo que eu coloquei na minha rotina. Eu sou muito organizada. Legal. Nossa, tem hora que... Até dói, né? De tão organizada que eu sou. E aí, eu tenho horário de estudo. E aí, uma vez, uma gestora me mandou pra mim. Eduardo até sabe quem. Ela falou assim, olha, Camila, eu comecei a estudar, mas eu não gosto de mostrar pros meus pais. Eu falei, por quê? Porque senão eles vão achar que eu não sou uma boa gestora, porque eu não sei. Se eu estou estudando, eu preciso aprender. Eu falei, gente, eu não sou uma boa mentora, porque eu vivo estudando. Sim. E tá tudo bem. Eu vou te falar uma coisa. Hoje eu colocaria meu filho em uma escola se eu visse a gestora sempre buscando uma atualização. Sim. Eu fecharia uma mentoria se eu visse o meu mentor sempre se atualizando. Isso aí. E eu não tenho vergonha. Quando eu estou estudando, eu posto mesmo. Sim. Estou estudando. Sim. Acordei 6 horas da manhã para estudar. Sim. Estou aqui lendo. Eu fiz uma compra assim, imensa de livros. Muitos livros de gestão escolar. E aí eu postei. Várias pessoas mandaram. Nossa, você me convenceu. Olha aqui, eu compraram todos os livros que eu tinha postado. É isso. E tem depois eu vou até te passar. Ele é um manual do gestor. Uhum. E ele fala sobre todos os pilares que a gente precisa. É de sentar, ele é dessa grossura, e você vai anotando, e você vai marcando, e você vai colocando os papelzinhos escritos assim pra você entender. Estou com uma dificuldade com a minha equipe, opa, vem cá. Então, assim, é importante essa atualização, Sim. é importante a gente estar buscando. Sim. E eu acho que esse é o diferencial mesmo do gestor, sabe? A gente traz inovação pra nossa escola, mas a gente não traz inovação para os nossos conhecimentos. É isso aí. Isso precisa estar em constância, né? E você aprendendo sempre, é importante você executar rapidamente também. E você está sempre ensinando também. Porque quando você aprendeu, poxa, deixa eu levar pra prática e vamos ver se vai funcionar. Com certeza. Então eu executo rápido, erro rápido, corrijo rápido. Deu certo na acelerar. prática, exatamente. É isso aí. É a mesma coisa Legal. de escutar pai, tá? Falo muito disso. Falo quando o dono de escola, sabe? Né? Ouvir a família, né? Escuta a família. Recebeu aquela reclamação no WhatsApp, né? Não leva pro coração. É isso aí. Pensar. Nossa. É isso que você falou. Né? Quando eu entendo o que meu cliente está pensando, independente se é bom ou ruim, você isso aí. consegue rápido. Eu falei isso pra galera, né? Acertar. Hoje a gente falou sobre isso. Eu falei, Rápido. galera, quanto mais vocês falarem o que eu tenho que melhorar, o nosso crescimento vai ser mais rápido. Então vambora. Não, e a gente melhora com... É isso aí. A equipe precisa entender isso. É isso aí. Se eu falo muito lá na escola, se eu deixar te dar um feedback, eu tô tirando a sua oportunidade de melhorar. Total. Então eu não posso deixar de dar um feedback, eu Tem que preciso ser, te dar. tem que ser. Né? É isso aí. Mesmo se ele for negativo, eu preciso te dar. Tá tudo não posso bem, tirar de cara. você Não a posso levar pro oportunidade de coração, ficar tristinho, não vou dormir. Não. É pro Existe crescimento, uma né? forma da gente dar, né? Sim. Existe uma forma da gente dar, porque mesmo que ele precise, a gente também trabalha muito com questão de qualidade, Sim. né? Que esse colaborador produz. Então, assim, a gente precisa estar em constância o tempo todo com eles mesmo, dando retorno do trabalho. E esse momento que o Eduardo trouxe aqui é muito importante, de escuta mesmo, sabe? A gente não vai fortalecer com somente satisfação na escola. Pelo contrário, a gente só vai fortalecer com as insatisfações das famílias, né? Então, assim, estar aberto, eu falo, gente, eu fecho minha agenda. Se um pai quiser encontrar comigo de 7 e o último pai às 19, eu vou ficar na minha escola. Tá tudo certo. Mas não tem problema, eu vou estar aqui, eu quero escutar esse pai. Sim. E aí, às vezes, o pai fala, ai, Camila, o pessoal aqui do grupo de WhatsApp quer fazer uma reunião com você, a gente quer trazer alguns pontos que a gente tá confuso. Eu falei, olha, eu não atendo o grupo de WhatsApp. Uhum. Eu não atendo, porque cada pai que está nesse grupo, eu tenho turmas hoje de 25 alunos. Tá. São 25 pais, eles não fizeram apenas uma reunião para matricular os 25 alunos, foram individuais. Sim. Então eu preciso entender, porque às vezes existem pais que se escondem atrás de outros pais. Sim. E eu preciso entender aquela dor, eu preciso entender aquela satisfação, Tem né? que se aprofundar. Então eu falo, não tem problema, mas para você vai ser mais cansativo.
Tá Não tem tudo problema, não, eu não certo. ligo. Eu fico aqui o tempo todo É pra isso aí. atender. Porque eu vou estar mais próximo daquele pai, eu vou entender. Às vezes existem pais que não querem compartilhar uma situação Sim, perto de outros pais. sim. Então, quando a gente traz esse momento, sabe, de escuta ativa, de uma escuta mais humanizada, mais próxima, a gente consegue agir de uma forma bem, assim, produtiva mesmo, pra todos os envolvidos. Legal. Lá no Quintino a gente fala que os meus principais diferenciais, assim, em relação ao que a gente quer para nossa escola, primeiro é o aluno no centro do aprendizado, Legal. protagonismo, Exatamente. Né, uma qualidade naquilo que a gente vai oferecer, principalmente pedagogicamente falando, mas além disso, comunicação com as famílias, né? Legal. Lá a gente tem a revista do Quintino, Jornal. a gente está lançando agora um podcast com os pequenos, Que legal, contando a história de tudo que eles estão que fazendo dentro da legal. escola, sabe? Então, assim, Que legal. muito pequenininhos, mas Sim. conseguem fazer muita coisa. A primeira infância, ela é a base, né? A gente Total. tem que entender que a educação infantil é mais Total. importante que a faculdade, é ali que a gente forma, é ali que a exatamente. gente Isso aí. ensina, É isso né? aí. E além da seriedade que a gente faz, então, assim, eu sou muito fã da comunicação, eu acho que é papel da gestão da escola exportar aquilo que a gente faz, sabe? Levar além da escola, muro pra fora. Sim. Porque, às vezes, a gente faz um belíssimo trabalho dentro, Sim. mas não é valorizado porque as pessoas não conhecem Não o vem, belíssimo né? trabalho. É Então, isso que aí. todo mundo veja o belíssimo trabalho. Sim. Por isso que eu falo que eu sou fã da blogueiragem. Claro que tudo tem que ter cuidado, mas é bom a gente mostrar aquilo que a gente faz, Sim, né? sim. Assim, com prazer mesmo de estar sendo feito, bem feito. Vejam aqui como que está sendo bacana. Então, lá a gente trabalha com a qualidade pedagógica, que é bem importante, a questão da comunicação, né? Que é um grande diferencial. E a escuta das famílias, que pra gente é sempre um ponto a mais. assim. Hoje, inclusive, eu escutei uma frase. Eu até comentei com o Eduardo, a gente teve feira literária na escola. E lá na escola eu tenho educação infantil Fundamental 1. Tá bom. Então, até o 5º ano. E aí, eu tenho uma mãe que está com a gente já tem 6 anos. E ela tem uma criança que é muito especial para a escola, tem síndrome de Down. E aí, hoje, quando ele apresentou, na sua apresentação, assim, eu chorei muito. E quando eu olhei para trás procurando ela, ela estava assim, lágrimas. Porque a gente fez com que ele realmente desse conta de falar, de apresentar. Era um teatro do Pinóquio. E ele foi o pai do Pinóquio. Então, ele falando do Pinóquio, não pode falar mentiras. Então, assim, foi muito emocionante. E aí, no final, quando eu encontrei com a mãe, ela virou pra mim e falou comigo assim, eu estou pensando seriamente em reter ele, só pra ele não sair daqui. Porque eu não tenho 6º ano. E aí, eu ri, dei um sorriso pra ela, ela falou assim, nossa. E assim, eu falo que meu objetivo maior de ser mentora hoje, de ajudar escolas, é fazer com que as escolas, elas tenham esse atendimento de qualidade, sabe? Que ele possa abraçar todas as famílias. Sim. Porque eu também estou com o coração apertado de onde ele vai pro ano que vem. Uhum. Sabe? A gente fica com essa preocupação. E eu fico Sim. assim, quem vai acolher ele? Como vai ser? Quem vai entender aquela dificuldade que ele tem? Então, assim, pra gente é muito difícil entregar essas crianças para outras Total. escolas. E quanto mais a gente agir, quanto mais a gente crescer, e quanto mais a gente fazer o diferente para outros gestores, a gente faça com que todos entregam dentro dessa linha. É E isso que aí. essas crianças possam ser acolhidas assim como os pais. E aproveitar de espaços como esse, né, que você deu pra gente Sim. hoje, Sim. né, redes sociais que a gente tem muito conteúdo, aproveitar esse movimento, Sim. até mesmo porque eu acredito que a gente tem muito poder, tá? Você falou aí da sazonalidade, por exemplo, da questão de começar a lançar uma matrícula em maio e tudo, a gente tem o poder de mudar, inclusive, o mercado. Sim. De, inclusive, mudar a mentalidade dessas pessoas que acham que tem que lançar matrícula no 2º semestre. É isso. Se todo mundo se junta nesse objetivo, vamos trazer previsibilidade para a escola, vamos começar a pensar em matrícula agora, pra gente facilitar. É isso tranquilo aí. pra todo mundo. Porque É é isso aí. verdade. É isso Se a aí. gente começa a pensar numa campanha de matrícula antecipada, Antecipada. a gente vai ter um resultado antecipado. Sim. Consequentemente, eu tenho mais tempo para pensar no que eu vou oferecer para aquele aluno, como que eu vou atender melhor aquela família, como que eu vou cuidar melhor da minha estrutura, do meu espaço. E a gente tem o poder de fazer isso se mexer, sabe? Total. A gente tem que começar a entender que dá E pra qual o fazer tipo isso. de trabalho que a gente desenvolve para retenção, né? Porque não é só liberar a matrícula. Sim. A gente precisa fazer um bom trabalho que o pai entenda que é ali que ele quer ficar. É. E assim, hoje eu vejo que a gente está em uma época, a gente está numa fase assim, da gestão escolar, da educação, que para mim é um momento onde a gente tem gestores com maiores dores, assim. São muitas dores que estão acontecendo, né? Antes eu via que a gente estava assim, tentando ir acelerar e ter mais alunos matriculados e a escola pequena. E hoje eu vejo que os gestores estão, cada dia que passa, criando mais dores, precisando de mais ajudas, precisando, aí. assim, de olhares Concordo. diferentes. Concordo. Sabe? Eu acho que antes a gente estava tão, assim, com dores, mas que a gente achava que era só uma. Mas acaba que hoje a gente tem mais Sabe? solução também, tá? Hoje a gente tem mais dor, mas soluções. solução, Sim. né? E aí a Sim. gente precisa fazer isso. A gente tem muitas dores distribuídas.
mas a gente tem muitas soluções. Tem mais solução. Então, os gestores, ele precisa realmente se conectar. Total. E às vezes ele fala assim, nossa, eu preciso fechar uma mentoria com a Camila ou com a Eduarda? Nossa, mas agora eu não posso. Você pode. É isso aí. Porque o fechar, talvez, essa mentoria, procurar você, parar uma hora para poder escutar, assistir esse podcast, às vezes vai trazer resultado pra ele. Pra gente é muito claro, assim, quando você falou, né, precisa, só vou liberar alguns conteúdos pra quem tá na minha comunidade. Pra gente é a mesma coisa. Tem mantenedor que fala, poxa, cara, dá pra fazer uma mentoria? Eu falei, não, você não tá dentro da nossa consultoria, não tem como acelerar. Você vai falar que a pessoa ainda não acessou aquele lugar. Não tem como. E a mudança da mentalidade, eu acho que é o comportamento, é o que move tudo. Então a galera quer resultado, quer avanço, quer crescimento, mas o comportamento não muda. No início você perguntou pra gente, quanto tempo que vocês levaram pra desenvolver essa mentalidade, né? Assim, a Camila respondeu 3 anos, mas foi 3 anos com muito movimento. Muito. A gente correu muito intensidade, atrás. né? Quando as escolas fecharam em Belo Horizonte, a gente fez carreata, passeata, a gente começou um estudo, a gente se juntou, começou um estudo de protocolo, um estudo pra entender qual era o impacto da pandemia de verdade dentro das escolas e nas crianças, para ver o que a gente poderia fazer. E a gente já sabia que após a pandemia a gente estaria com um número enorme assim, de exclusão, por conta dos nossos estudos. E assim, quando eu disse aqui que na pandemia foi um período assim, onde a gente teve o crescimento na minha escola, não foi financeiro. Porque se você me perguntar como que eu fiz para manter toda a minha equipe... Eu não sei te dizer pelo lado financeiro, porque... Não, mas entra lá aquilo que a gente falou, né? Cara, tem uma pessoa que ela vai provendo de um jeito que a gente não imagina. Isso, né? mas aí, por que que foi um período... Por que que foi um período de crescimento? Porque, gente... Hoje, eu acho que se a nossa escola fechar por conta de uma outra pandemia, não vai ser como foi aquela época, né? A gente entendeu, de fato, a proposta pedagógica que a gente precisa ter, independente se vai estar aberto ou fechado. A gente entendeu, de fato, qual é o tipo de preocupação e trabalho que a gente tem que ter com a nossa equipe. Então, eu falei crescimento, eu digo isso até hoje de crescimento, porque a gente começou a fortalecer como gestor escolar, sabe? E as escolas que superaram uma pandemia, eu acho que hoje ela vai superar, assim, várias ações negativas que podem surgir pela frente, porque foi muito difícil. A gente aprendeu muito. Gente, de verdade, assim, eu aprendi muito, anotei bastante, gosto de ouvir vocês. Ótimo. O nosso podcast, ele tem esse objetivo mesmo, da gente poder aprender, ouvir, e como tá sendo legal, porque cada um traz a sua realidade, cada um traz a sua vivência, para onde tá indo, como tá olhando. É interessante ouvir tudo isso, porque fica um papo tranquilo, leve, de muita informação pro dono de escola, né? Que ele escuta, ele fala, cara, eu não tô sozinho, eu tô vivenciando o momento que outros também estão. Então agora, nesse momento aqui, eu queria agradecer primeiramente a vocês por virem para cá, participarem com a gente, se dispuserem a estar aqui em Alphaville, poxa, chegarem em São Paulo, virem para cá direto. Então agradeço muito, saiba que eu acredito que a gente possa, sim, se unir para novos passos, outros projetos que a gente possa se desenvolver. Esse é o nosso grande objetivo. Mas eu também gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem aqui para esse dono de escola que está assistindo, que vai ouvir, que por hora ele falou, poxa, eu acho que eu vou desistir hoje, aí chega amanhã ele dá mais um passo, continua, ou que está assistindo agora se emocionando com aquilo que vocês falaram, com o que vocês disseram. O que vocês poderiam deixar de mensagem para eles? A mensagem que eu deixaria para vocês que estão nos assistindo e para você, gestor, não desista. Sempre vai existir uma nova rota a seguir. Legal. Sempre. E Legal. tenha foco, né? Legal. Não desista e tenha sempre um foco. Eu acho que eu falaria sobre essa questão do que a gente faz, sabe? Do nível de responsabilidade que precisa de coragem. Né? Eu acho que o dono da escola, ele precisa de coragem, ele precisa se alimentar todos os dias para conseguir adquirir essa coragem, essa garra, essa força que a gente precisa, porque a responsabilidade é tamanha, né? E aí vem aquela frase que é clichê, é justo que muito custe ou que muito vale, né? Então, o que a gente faz custa muito, vale muito, né? Vai valer a pena no final. E no final vai valer a pena, acho que é sobre isso. Acho que acreditar mesmo, confiar, mas ter coragem. Porque às vezes vai ser sobre o que a gente falou. É isso aí. É dar o passo onde tem o chão. Você falou agora, lembra uma música, né? Que recentemente saiu agora do Felipe Araújo com o Dave. E fala muito disso. Você coloca o pé e Deus vai colocando no chão e tudo vai acontecendo. Então... Eu gosto de dizer muito sobre essa ação de Deus, né, nas situações, e quando se fala da nossa vida, é uma prova real. Então, é gostoso de poder estar nesse ambiente, porque as pessoas estão vindo e nós estamos, em alguns momentos, entrando nessa questão de falar de Deus. E é bom
porque tudo que está acontecendo Razão não é de por tudo, merecimento né? nosso. Não, razão É de tudo, por amor e propósito. misericórdia Amor e dele por misericórdia nós. dele. Então é legal poder ouvir isso de vocês e agradeço muito, tá bom? A gente Nossa, que agradece pelo agradecemos. convite. Sempre um prazer, Sempre né? um prazer. Bom demais. Sempre Quero vocês mais vezes aqui. Com certeza. Faremos mais eventos para vocês certeza, poderem estar com a gente certeza. aqui, tá bom? Então, dentro. Agradeço mesmo. Pessoal, Ótimo. é isso. Te agradeço. Valeu, Zaço. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que assistiu. Aqui foi mais o Educatão Podcast, que vocês possam levar essa mensagem para mais donos de escola. Tamo isso aí. junto. Valeu!